A paz do Senhor Jesus, o livro de Gálatas, capítulo 5, versículo 19 diz: Porque as obras da carne são manifestas, quais são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizades, porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias. Veja bem, depois vocês lerem completo, eu quero falar sobre o tema das obras da carne, no versículo 19, sobre a primeira obra da carne que está se falando aqui, classificada como prostituição. Quem não sabe o que é prostituição, né? Essa palavra vem do contexto, ela vem de um contexto em que o versículo diz: os que andam segundo o Espírito não praticam essas obras da carne. Andar na carne é andar na sua própria vontade, né? Quando a pessoa anda na carne, essas obras são manifestas. Uma delas, o tema de hoje que eu vou falar é prostituição. Prostituição, todo mundo vê como alguém ter a profissão de se prostituir, não é verdade? É por aí, de vender seu corpo e etc. também. Mas, quando a Bíblia se refere à prostituição, ele está falando o seguinte: antes de entrar nesse contexto, ele está falando o quê? Quem anda na carne ou anda na sua própria vontade, manifesta essas obras. Toda pessoa que anda na vontade da carne, na sua própria vontade, e não na de Cristo, no Espírito, manifesta essas obras. E uma dessas obras é a prostituição. Quem anda segundo a carne não pode agradar a Deus, né? O homem diz: eu tenho livre-arbítrio, e aí faz o que quer da sua vida. Há uma entrega do homem à prática do erro, e isso costuma ser mortal, porque o homem não morre só quando morre a sua carne, quando ele é sepultado, né? Não. Ele começa a morrer quando ele vive errado. E todo mundo que vive na prática da carne, deixando a carne fluir, ele não ama a si mesmo, ele não ama a sua família, ele não ama o que ele desenvolve, porque se ele está lutando, desenvolvendo a sua vida através do trabalho, do estudo, ou que os projetos dele, e de repente ele não se firma em Cristo, pelo Espírito Santo, ele não mortifica as obras da carne através de jejum, oração, leitura bíblica e renúncia, ele pratica essas obras que os leva a distanciar-se de Deus. E a morte começa a fluir no seu corpo, porque quanto mais você peca, mais você morre. Deus falou sobre isso na palavra de Deus, né? Ele falou sobre isso quando ele disse a Adão, advertindo: não coma do fruto porque você morre. Esse tema é muito sério, porque as pessoas acham normal viver na prostituição, viver no homossexualismo, no lesbianismo, entendeu? E achar que é normal, que Deus aceita assim. Deus não quer ninguém vivendo na natureza carnal, porque não pode agradar Ele, porque Ele é perfeito, Ele é santo. Se alguém quer ter contato sexual o tempo todo, procure se casar. Até dentro de um casamento, a pessoa precisa se consagrar a Deus, e não é bom ficar todo dia tendo contato sexual, mesmo que a ciência diga que é bom, porque é obra da carne, porque você não tem tempo para se consagrar às coisas espirituais, todo dia não. Por isso que você deve casar com alguém que tenha o mesmo pensamento que você, o mesmo projeto que você, que queira também mortificar as obras da carne. Quando você se aproxima espiritual de alguém carnal e começa a ouvir essa pessoa e seguir essa pessoa, você vai agir igual a ela. E aí você vai morrendo, se distanciando de Deus. Aí vem coisas na sua mente que não via, que é fazer coisa errada, se prostituir, fazer rolo com as pessoas, desenvolver as coisas com mentira, com traições. Por quê? Porque está dando evasão à carne.
Quando você dá evasão à carne, a sua tendência é morrer, é piorar as coisas. Quantas pessoas que são mortas, quantas pessoas que são presas ou assassinam porque da prática do erro. Porque se você dá brecha para um erro, podem vir demais, vêm espíritos piores que tentam levar você para caminhos piores, de derrota, de angústia, até de atitude contra você mesmo, de se matar ou fazer alguma coisa pior. Por quê? Porque você dá lugar à carne, ao orgulho. Andou errado, libera o espírito do inimigo. Não ande na carne, procure ler a palavra de Deus. Quem não aceitou Jesus, aceite, permaneça em Jesus, entendeu? Aprendendo da sua palavra, para que essa natureza adâmica não fique se manifestando, porque ela é contra Deus, é uma natureza de inimizade, que atrai coisas ruins, atitudes ruins contra as pessoas, entendeu? Logo falta paciência, domínio próprio. Por quê? Porque quer andar na carne. Você já é tentado a depender de como seja você, né? Em algumas áreas. Tem gente que é tentado em roubar, tem gente que é tentado em trair. Tudo isso são obras da carne. E a pessoa permanecendo em Cristo não pratica essas obras. E andando conformidade à palavra de Deus, andando no Espírito. Andar no Espírito e andar no Espírito de Deus. E permitir que o seu Espírito se alimente de Deus, sujeitando a Deus, praticando a palavra de Deus. E pode ter certeza que você vai ser muito feliz. Existem pessoas que recebem oração, só não pedindo oração, sujeita pessoas, é oração de meio-dia, é oração de 1 hora, é oração de terça, é oração de quinta, mas não adianta nada se você viver na idolatria, porque você sabia que você adorar ídolo é também prostituição? Por quê? Porque toda idolatria, ela tem uma ligação com a prostituição, com o adultério, porque adultério não é só um homem trair o seu cônjuge, ou uma mulher trair o seu cônjuge. Adultério é você foi criada por um Deus, ter um Deus e de repente adorar Deus de barro, Deus de gesso, achando que isso é normal. E ainda tem aqueles que enganam. Não é idolatria, não é adorar, não como é o nome que eles falam? Não é idolatria, não, é prestar reverência. O que você presta reverência, o que você cultua, você idolatra. E se você está idolatrando, é contra Deus. Tem muitos salmos, o próprio mandamento de Deus. O primeiro mandamento de Deus diz amar a Deus sobre todas as coisas. E isso, em primeiro lugar, é colocar os ídolos por terra, jogar os ídolos fora, porque ele não tem poder para nada. O Salmo 115 fala sobre isso, né? Que eles têm olhos e não veem, boca mas não falam, e não existe. Na verdade, é o inimigo que está por trás daquelas imagens. Então, a prostituição atrai tudo isso, toda essa coisa negativa, né? O homem achar que ele vive somente dependente de sexo e ele não se conforma com um cônjuge só e quer ter inúmeras mulheres. Então, arrependei-vos e crede no Evangelho. Toda pessoa que pecou e deixou de pecar, ele é nova criatura, não adianta ficar julgando. Tem outras pessoas que têm prática semelhante ou pior e julga quem praticou. E às vezes a pessoa está fazendo pior o julgamento. Então, andai no Espírito, andai em obediência a Deus. Você pode ter certeza que o diabo não vai conseguir roubar e atingir suas finanças, porque muitas vezes o diabo rouba as finanças através de práticas carnais. Quando uma pessoa vive uma vida de prostituição, longe do caminho do Senhor, tá? Que Deus aplique a sua palavra nos nossos corações e toda a ferramenta preparada contra nós não prevaleça. Shalom, Adonai.